Olá, prezados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Há dias, que não faço um vídeo, mas hoje resolvi fazer mais um vídeo para o canal e mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Você tem acompanhado as nossas mensagens? Como eu sempre digo, são mensagens cristocêntricas, mensagens que falam somente a respeito da verdadeira palavra de Deus, a palavra fiel, a Bíblia Sagrada. Todas as mensagens são extraídas da Bíblia Sagrada, não é achismos, não são coisas, histórias, são fatos verídicos e que nos orienta a seguirmos o caminho que leva aos céus. Quero agradecer a você pelo compartilhamento, pela inscrição no canal, e só Jesus pode abençoar você, porque você divulgando essas mensagens, você está contribuindo para o reino de Deus, porque você está divulgando as mensagens que vêm edificar, que vem trazer paz, vem trazer esclarecimento, vem trazer alegria aos corações e a esperança para o desesperançado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para mais um vídeo e vamos para a mensagem. Eu quero tomar por base hoje o capítulo 6 do profeta Isaías. Falar um pouquinho sobre Isaías e o seu verdadeiro encontro com o Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Se você está com a tua Bíblia aí, abre aí rapidamente. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Vamos ler a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aqui uma narrativa de um breve relato da história do profeta Isaías. Nós sabemos que dos 66 capítulos do livro do profeta Isaías, 65 deles, mais 7 versículos dos 13 versículos do capítulo 6, falam de profecias. Somente 6 versículos do capítulo 6 é uma breve história, uma breve biografia do profeta Isaías. Nós sabemos que nas profecias Isaías fala a respeito da Assíria. Nas profecias o profeta Isaías vai falar a respeito dos filisteus, vai falar a respeito dos moabitas, vai falar a respeito dos egípcios, vai falar a respeito dos árabes. No livro do profeta Isaías vai falar sobre a queda de Jerusalém. No livro do profeta Isaías vai falar também a respeito do verdadeiro jejum e vai falar também dos novos céus e da nova terra. Ele vai falar a respeito de Israel e também de Judá e vai trazer esperança, glória futura para Jerusalém. Essas são as profecias, porque ele também vai falar da vinda do Messias. O profeta Isaías é o maior profeta messiânico. É o profeta que mais vai falar a respeito de Jesus. Quando ele diz: a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele vai falar ainda sobre o nascimento desse Messias, que é Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele vai trazer essa profecia mais ou menos uns 700 anos antes que esse Messias chegasse, o Salvador Jesus.
Mas como eu disse, o que eu quero tomar por base hoje é apenas os 6 primeiros versículos do capítulo 6. Como eu disse, uma breve biografia do profeta. E ele vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha só. Quem foi o rei Uzias? Que o profeta, ele coloca ali, ele dá ênfase em dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele já era crente, ele já era um profeta. O rei Uzias foi o segundo maior rei de Judá. Ele reinou durante 52 anos em Jerusalém. Ele foi um homem que fez somente coisas boas, coisas retas aos olhos do Senhor. Ele foi um homem que revolucionou a engenharia civil da época, a reforma agrária. Ele elevou a economia de Israel. Diz historiadores que até hoje Israel ainda faz as suas construções, às vezes ainda inspirados na grande sabedoria do rei Uzias. E ele, como ele foi um rei grandioso em Judá, temente a Deus, só que no final do seu governo, ele agora começou a exaltar-se. Porque sempre é assim, muitos homens de Deus que pregam a palavra com humildade, que mantêm a sã doutrina, que é um homem de vida ilibada, de boa índole, um homem de bom caráter, bom testemunho, e ele vai pregando a palavra, depois, sei lá o que acontece, assim, algo parece que acostuma com o que é sagrado, liga o piloto automático e sai por aí pregando e já se esquece das suas raízes, esquece de manter a sã doutrina. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele fala ao jovem Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o rei Uzias, ele foi agora se achando grande. Como eu disse, muitos pregadores ligam o piloto automático e vão aí pregando e esquecem, e vai ganhando dinheiro e vai acumulando riquezas, ajuntando tesouros na terra e já se esquece da obediência à santidade, a obediência a Deus, de preservar a santidade, a sã doutrina, e aí traz escândalos, como a gente tem visto muito por aí. Nesses últimos tempos, pastores, pregadores, evangelistas, escandalizando na obra, trazendo escândalo, e as pessoas com isto, muitas delas, afastando-se de Deus. Aqueles que um dia tinham encontrado, que o Senhor tinha encontrado, agora eles se afastam de Deus. E outros que até pretendiam conhecer a Deus, agora já estão desistindo e não estão querendo, e estão se afastando dos templos, e agora estão apostatando até mesmo da fé, por conta que vai se acostumando com aquilo que é sagrado. Assim foi o rei Uzias, se acostumou, e agora os princípios, as ordenanças do Senhor, ele vai deixando de lado, e agora ele vai tendo uma recaída, um retrocesso espiritual na sua vida, e o final da vida do rei Uzias não foi legal. A Bíblia vai dizer que ele morreu leproso, e agora afastado ali do seu palácio, ele é colocado no leprosário e vai para lá. Mas o Isaías, profeta, tinha assim um grande apreço pelo rei, aquele grande homem de Deus. Isaías tinha ali, nas suas condolências, ele ia visitar o rei Uzias ali no leprosário. Ele ia conversar, pedir orientações, porque afinal de contas ele continuava sendo sábio, vamos dizer assim. Não teve sabedoria para se manter fiel ao Senhor, mas de qualquer forma ele ainda tinha uma certa sabedoria. Ele tinha muito conhecimento. E a Bíblia não diz isso, mas com certeza Isaías ia lá para buscar conhecimento, buscar orientações com o seu senhor, o rei Uzias. Agora Isaías, ele mantinha o seu culto normal no templo. Agora ele faz questão de registrar no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por quê? Somente na morte do rei. É porque foi quando o rei morreu, o Isaías agora pôde ter uma nova direção, um novo rumo, um novo horizonte, nova vida. É igual aquele que nasce de novo. Tem muitos crentes que eles ainda não nasceram de novo. Até pregam, até cantam, até testificam, até cooperam, colaboram com a obra, estão na igreja ou nas igrejas, mas eles não nasceram de novo.
É uma vida numa crença monótona. Outro dia até vi um moço postando aqui num grupo, dizendo que ele está abismado com o número de cristãos que, falando sobre política, que votam em candidato de esquerda. E eu comentei, não, esses aí não são cristãos, são apenas crentes. Porque o cristão, ele é um seguidor de Cristo e ele abomina tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O crente tem de todo jeito aí. Agora, cristão é seguidor de Cristo. E o Isaías, quando ele se desprendeu do rei Uzias, dos seus conselhos, um dia ele entra no templo. O dia maravilhoso para o Isaías. Foi o dia do verdadeiro culto do Isaías. Porque ele era acostumado a ir ao templo. Ele era acostumado a cultuar. Só que aquele culto costumeiro, aquele de ajuntamentos, de movimentos, sabe aqueles cultos? O quarta da vitória, a quinta da bênção, a sexta da libertação, a segunda dos empresários, e assim vai por aí afora. Aquele culto em que as pessoas vão por ir. O Isaías fazia isso, mas no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que ele se desprendeu do rei Uzias, ele tinha até ele como vamos dizer, como um pastor, como um mestre. O Uzias era um mestre para o Isaías. Mas quando ele procurou a cultuar a Deus verdadeiramente, ele registra, e isto serve de lição também para nós. Sempre foi e sempre será até a volta de Jesus. Esta lição do capítulo 6 do profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Porque ele entra no templo agora já focado no que ele ia fazer. Ele entra no templo agora com o desejo no coração de cultuar a Deus verdadeiramente. A própria história vai dizer quem era o crente Isaías. Porque ele diz assim: eu vi o Senhor, porque o Senhor, por misericórdias, mostrou naquela visão para ele, no momento em que ele entra no templo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono. O seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele. E preste atenção, meu irmão, minha irmã, nos detalhes que Isaías vai falar. Os serafins que voavam tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E eles diziam, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É porque as pessoas não sabem, mas a terra está cheia da glória de Deus. Se tem imundícias, se tem homicídios, se tem criminalidade, se tem orgias, se tem pornografias, se tem imoralidade, mas é para o ser humano que vive nessas práticas, para aquele servo e aquela serva que teme ao Senhor, a terra, para esses crentes que aguardam ansiosamente a volta de Jesus, aleluia, está cheia da glória de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. E o que me chama a atenção, que eu quero compartilhar com você, é o detalhe que Isaías faz dos serafins com 2 asas cobrindo os rostos. Eles não tinham a usurpação de olhar para o Todo-Poderoso, que estava sentado no trono. Eles cobriam os rostos para não olhar, para não mirar no Todo-Poderoso. Eles tinham simplesmente a função de adorar, a função de adorador, porque a função de um serafim é adorar ao Criador. A função de um querubim é guardar o trono do Criador, mas a do serafim é de adorar o Criador. E eles adoraram com os olhos tampados, fechados com as asas, para que os seus olhos não mirassem a glória de Deus. E o que me deixa um pouco triste é que hoje, na maioria dos cultos, ou em todos os cultos, vou ser bem radical, em todos os cultos, muita gente, claro que tem alguém adorando em espírito e em verdade, tem alguém cultuando ao Senhor em espírito e em verdade, mas muitos estão mirando o homem. O culto se torna homocêntrico, porque eles querem adorar a criatura. Eles querem aplaudir as criaturas e as criaturas querem aplauso. Haja vista, tem aquelas falas, né? Quando fala alguma coisa, não, vou repetir, não, você precisa da glória. Vocês precisam da glória de Deus. Vou falar de novo, aí vocês vão dar glória. É preciso fazer algo
teatral para que as pessoas digam glória a Deus, aquele glória só da boca para fora. E eles estão olhando ali, mas eles não estão concentrados, eles não estão de olhos fechados para render um culto verdadeiro a Deus. E a segunda coisa que me chama a atenção é que com 2 asas eles cobriam seus pés. O que Isaías quer dizer nessa visão? Vou dizer mais uma vez, nos cultos, a maioria, eles vão por ir. É para cumprir tabela. Ô irmão, você está julgando? Estou julgando, segundo a reta justiça. Irmão, faz uma análise na tua vida. Faz uma análise se o teu culto está sendo verdadeiramente um culto a Deus. O Isaías foi lá para prestar um culto, como sempre ele ia, um culto a mais. É só um culto a mais. Aqueles cultos de movimento que a pessoa depois diz, mas foi uma bênção. O culto foi uma bênção, depois no outro dia acabou. As brigas em casa continuam. A intriga com o vizinho ainda está de pé. Não fala com o irmão, não fala com o cunhado, não fala com a sogra, não fala com o genro, não fala com a nora. Continua a intriga, mas o culto anterior foi uma bênção. Porque eles estão acostumados assim. Os serafins cobriam os pés com as 2 asas. Sinal de quê? De reverência na casa de Deus. Na reverência no momento do culto. O pregador fala no livro do Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tudo. Você pode até dizer assim, o que você tem a ver com a minha vida? O meu culto é o meu culto, eu faço do jeito que eu quero. Concordo com você. Só que você está enganado. Dá tempo ainda, há tempo. Mude a tua maneira de cultuar. Cultue verdadeiramente. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, disse o nosso Senhor Jesus. E as pessoas andam para lá e para cá. O intuito deles é simplesmente estar no templo. Mas a adoração não é para Deus, como eu já disse anterior, eles querem mirar o artista, o homem. E agora andam para lá e para cá. Começam agora a registrar, tirar fotos, filmar aquela pessoa se está cantando bom, que foi apresentado, o parente que está com a oportunidade. Conversas paralelas que não tem sentido. E como eu disse, vou falar mais uma vez, o andar para lá e para cá, levanta e vai assim como se nada tivesse acontecendo. Sabe o que é isso? Nesse momento do culto, falta de reverência ao Deus que está para ser cultuado. O Isaías achou que era assim, era fácil. Se os serafins que não pecam, eles cobriam seus pés, eles guardavam seus pés na presença do Todo-Poderoso, quem sou eu e quem é você para faltar com reverência no momento do culto? Meu irmão, minha irmã, eu fui criado na escola bíblica dominical. Isso para mim é um orgulho. Desde pequenininho, quando eu nasci, minha mãe já era crente. E eu fui ensinado a ter reverência no momento do culto. Eu fui ensinado a como me comportar na casa do Senhor no momento do culto. São apenas, no máximo, 2 horas de culto. Na nossa casa, no nosso lar, a gente cultua. A gente louva ao Senhor. A gente canta, a gente ora. A gente lê a palavra, sim, a gente faz um culto em casa. Mas na casa de oração, um local específico para adoração ao Senhor, apenas 1h30, no máximo 2 horas. Quando não é festa, quando é culto normal, no máximo 2 horas. Não dá para reservar essas 2 horas. Tem que dividir com um parente que ligou. Alô, opa, tô na igreja. Por que não deixa o celular? Bom, é só uma questão de uma observação. Você toma se quiser. Diz um provérbio popular que se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Eu estou dando. Se você quiser tomar, amém. Se não quiser, mas esta é a verdade. Para os que amam a verdade. Não dá para esperar. Quando chegar em casa, atende a ligação. Eu estou falando o seguinte, você que atende a ligação na hora do culto, você não está cultuando. Você está dividindo o tempo do culto, que é para o teu Deus, você está dividindo com o teu parente, com o teu patrão, com o teu colega de trabalho, com alguém que está te ligando. O momento do culto, no máximo 2 horas de culto. No máximo 2 horas de culto. Você está dividindo o tempo que é para tu cultuar a Deus em espírito e verdade. Você está registrando a oportunidade de alguém. Você está andando para lá e para cá. É uma sede
insaciável. É assim um diálogo com o teu colega de banco que não dá para esperar para depois do culto. Bom, não tem nada a ver com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Pelo amor de Deus, entenda. É só um conselho que eu estou te dando. Quando assim acontece, você não está cultuando verdadeiramente. O Isaías fazia isso, ia para o templo normal, o culto, ia lá, voltava e outra vez e voltava, e era a mesma coisa. E ele diz que os serafins cobriu os rostos, cobriu os pés e depois voavam na presença do Todo-Poderoso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Naquele momento, o Isaías pôde perceber que o seu tempo de crença não estava servindo de nada. Ele começou agora a entender, porque se os serafins não podiam ver o Todo-Poderoso, ele teve o privilégio de mirar no Todo-Poderoso, ao ponto de reconhecer o seu fracasso, a sua pequenez, a sua ignorância, a sua arrogância, a sua petulância, e ele pôde entender, porque se ele não tivesse tido aquela visão, ele teria voltado do culto da mesma forma que sempre foi. Mas quando ele teve a visão de tudo aquilo, da glória do Senhor, da fumaça que envolvia o templo, do Todo-Poderoso assentado, os serafins, aquele culto maravilhoso, ele agora cai em si, reconhece o seu fracasso e diz: ai de mim, que vou perecendo. É como se ele dissesse: acabou, para mim acabou. Se os serafins não podem mirar a Deus, eu mirei. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem sabe o Isaías era daquele que alguém diz: opa, lá veio o irmão Isaías, opa, e vai já contar a história, a piada do papagaio, crente. Não, mas eu gosto do Isaías porque ele conta a piada do padre. Mas eu já gosto daquela piada do bêbado. Mas ele conta bacana mesmo, ó. O Isaías é craque em contar uma piada. Ô Isaías, vem cá. O Isaías era do tipo do crente que fala palavrões, que fala palavras torpes, que conta piadas indecentes e imorais. O Isaías era o tipo do crente que vive na chocarrice. O Isaías era do tipo do crente que mente, que conta anedotas. Ele mesmo confessa: ai de mim que vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros, e o povo em que eu habito é um povo incrédulo, rebelde, de impuros lábios, e mesmo assim foi-me permitido eu ver o Senhor dos Exércitos. Pelo menos ele ia morrer crente, salvo, né? O Senhor ia ter misericórdia dele. Ele confessou. E de repente o serafim voa para Isaías, trazendo uma brasa na ponta de uma tenaz que ele tirara do altar, toca na boca do Isaías e diz: olha, vê, isto que tocou teus lábios passou a tua iniquidade e purificou do teu pecado. Olha, agora Isaías agora já está transformado. Agora o Isaías agora já é um verdadeiro crente. O Isaías agora está regenerado. O Isaías agora teve um novo nascimento. O Isaías agora já não é mais aquele homem contador de anedotas. O Isaías agora não é mais aquele crente mentiroso. O Isaías agora já não é mais aquele crente trapaceiro. O Isaías agora já não é aquele crente que vinha para o culto somente por vir para cumprir tabela. O Isaías agora é um crente totalmente diferente, se entregando, veja só, se entregando ao senhorio do nosso Deus. E também se integrando agora ao projeto do Senhor. Porque ele ouve quando o Senhor diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não perdeu tempo. Veja, irmão, minha irmã, como ele agora estava convertido. Ele disse: eu vou, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Por quê? Porque agora ele já estava transformado. Agora ele já sabia o que era verdadeiramente adorar a Deus. Agora o Isaías já sabia como era o comportamento de um verdadeiro crente, de um sincero, de um que se comporta na presença do Senhor, de um que se comporta na casa de oração, no momento de um culto. Se você não pode te comportar, meu irmão, minha irmã, ouça o meu conselho, fica em casa. Não vai lá não. Tu vai fazer o quê? Está registrado que tu foi naquele dia, foi no outro, e no mês passado, e no ano atrasado, e tu tens tantos anos que vais, mas o teu culto é desse jeito, também está registrado que tu não cultuavas verdadeiramente. Se não quiser acreditar, não acredite. Hoje estão dando prêmios para quem ir ao templo. Hoje estão dando brindes para quem participa dos cultos.
quando o mestre disse que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que ande comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Qual é o Uzias que está atrapalhando a tua vida? Você ainda está vivo, você está viva, Jesus ainda não voltou. Imagina que Uzias que atrapalha a tua vida já morreu. Entra no santuário de Deus com os teus olhos fechados. Guarda o teu pé e comece a adorar verdadeiramente. E diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais. Envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ajude esta mensagem a chegar a mais corações para que aprendam o verdadeiro sentido de cultuar ao Senhor dos Exércitos.